domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Quero cumprimentar os queridos internautas com a doce e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos continuando aí com o nosso seminário de escola dominical da CPAD. E eu quero agradecer a todos vocês que têm comentado. Quero agradecer de coração àqueles que têm curtido, que têm compartilhado em suas redes sociais. Quero agradecer a você que não está podendo ir à escola dominical, mas que está me acompanhando neste canal. É por isso que eu não faço apenas um resumo da lição para os professores. Claro que a lição eu faço de maneira que os professores podem assistir a aula e verificar como melhor preparar, elaborar o seu plano de aula. Mas também essa escola aqui eu não resumo ela porque eu procuro ensinar aqueles irmãos que por um motivo de trabalho ou um outro motivo, não podem ir à escola dominical. Então eles podem toda semana assistir a escola dominical neste canal. Você escolhe a hora, só que o que eu digo é o seguinte: não vai assistir a escola dominical e mexendo na cozinha ou mexendo em outra coisa. Na hora da escola, você pode colocar num pendrive essa aula, colocar na televisão ou mesmo no seu celular. Fique aí assistindo e depois manda para o seu comentário. Se você não conseguir mandar o seu comentário por não ter como fazer através da internet, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail. Manda seu comentário pelo meu e-mail que eu vou estar enviando. Se você quer o certificado também e não está podendo fazer aí no canal, porque você não tem um canal para fazer, então também peça por e-mail que eu vou estar colocando lá no meu site. Não se esquecendo que eu vou mandar para você um certificado. De repente você não tem um canal na internet e aí você não está conseguindo nem curtir, nem fazer comentário, né? E nem dizer que você quer um certificado. Então envie pelo meu e-mail que eu vou enviar para você. A lição de hoje é a lição de número 8, o lugar santíssimo. Nós estamos indo nessa lição, viemos lá desde o projeto que Deus entregou lá no monte a Moisés. Depois buscou aqueles artistas, né? E que procurou outra equipe. Eu sempre digo, um trabalho de equipe é interessante. Essa lição vem nos mostrando sobre o tabernáculo, que é importante o trabalho de equipe. Por isso eu quero alertar os líderes, os professores de escola dominical. Monte equipe na tua escola, equipe de visita. Você pode usar o WhatsApp também para ver aquele irmão que faltou na escola. Aí você vai ter um trabalho melhor. O que nós estamos perdendo muito, a Assembleia de Deus crescia muito. Hoje a Assembleia de Deus, eu falo da Assembleia de Deus porque há mais de 40 anos que eu estou nessa igreja. Então eu estou falando da minha igreja, da minha casa. Então eu venho percebendo as mudanças que faz. Às vezes hoje você está na Assembleia de Deus e você não se sente que você está na Assembleia de Deus, porque ela mudou completamente. Então eu quero dizer a vocês aí, líderes, vocês precisam montar equipe. Ocupe pessoas. Às vezes eu digo, por exemplo, eu tenho a minha empresa. A minha empresa eu delego a cada funcionário o que eles vão fazer. E daí de repente eles vão crescendo. Conforme eles vão crescendo, eu vou levando a eles outras tarefas. E a igreja, como eu tenho uma visão mais de gestor, então às vezes eu tenho um problema de olhar na igreja, porque a minha visão é uma visão mais de gestor, de crescimento. Eu me preocupo muito com crescimento. Então a Assembleia de Deus hoje ela pegou uma linha que ela separa presbítero, evangelista, pastores e coloca tudo para enfeitar púlpito. E fica esse monte de gente enfeitando púlpito. E o que acontece? A igreja não cresce. Pastor, o senhor que é o líder, meus queridos, sempre eu digo, professores, quem está acima de tudo na escola dominical é o pastor. Em toda a organização nossa de igreja, o pastor é o primeiro. Depois vem o coordenador que coordena as escolas geral. E aí para chegar depois no professor. Então você é submisso ao pastor.
Então, se você tem uma boa liderança, que tem uma boa visão para a escola dominical vai crescer. E a igreja também vai crescer, como eu estava dizendo. Principalmente na Assembleia de Deus hoje mudou. Eu sou acostumado com aquela Assembleia de Deus que, por exemplo, talvez no domingo não, mas na quinta-feira você chegava na igreja, um irmão tinha um testemunho, um irmão tinha uma palavra, né? E eu sou acostumado na Assembleia de Deus, principalmente nessas pequenas cidades em que nós vivemos, que o obreiro ele não sai de casa sem ler a palavra, porque de repente pode ter uma oportunidade. Hoje o obreiro não se preocupa mais em ler a palavra, porque ele sabe que ele não vai ter oportunidade de pregar, então ele não se preocupa. Aí muitos obreiros estão mudando de igreja e nós estamos ignorando. Foi mudando de igreja. Meus queridos, o obreiro ele é chamado. Jesus disse, olha, eu vos escolhi para que vocês vá e dê frutos. Ele é chamado para trabalhar. E a maior parte dos obreiros, ele tem que também ser inteligente. Ele não pode estar criando trabalho porque ele está sob a missão do pastor. Então ele não pode entrar na frente. Então ele precisa ver se o pastor realmente apoia aquilo. Ele precisa ver se aquele trabalho vai frutificar, se vai ter apoio do pastor. Então é por isso que é responsabilidade do pastor de delegar. O pastor tem várias congregações, chama os seus líderes de congregação e diz, irmãos, convide. Na sede nós temos que levar uma palavra dessa forma, tem que ser mais voltada ao pastor, para que não tenha nenhum problema. Mas nas congregações, verifique os irmãos que têm dom de ensino, dom de pregação, e convide. Você vai perder, pastor. Você vai perder muitos obreiros, aí você começa a perder. Você aí no Brasil inteiro, que está agindo dessa forma, que não delega, crente quer trabalhar, obreiro quer trabalhar, só que ele fica um pouco com medo. Talvez já levou muitas cacetadas, muitas bordoadas na vida, porque nós somos acostumados, obreiros velhos sabem disso, nós tomamos muitas bordoadas. E de repente, por causa dessas bordoadas, hoje ele não tem coragem de dizer, vamos criar isso, vamos criar aquilo, então ele espera delegar. Aí fica todo tempo, não se delega nada, ó, ele cai fora. E aí você fica acusando, mas não para a igreja. Ele quer trabalhar, rapaz. Ele é crente, mas quer trabalhar. Você não dá trabalho. Então ele, em vez de dar trabalho para você, vai para outro lugar. Abençoa ele e deixa ali. Deixa ali. Se você não tem trabalho, outras igrejas aí estão tendo trabalho, que não é proativa. Mas, esquecendo isso, vamos agora para a nossa escola. Vamos para o nosso plano de aula. O nosso tema desse trimestre é o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. O título da lição, o lugar santíssimo. Referências bíblicas, o véu do tabernáculo, conforme Êxodo 26, 31 a 34, que é a lição que nós... referências bíblicas, a lição que nós estamos estudando, as referências que está na lição. Professor, se tu quiser seguir mais ou menos esse plano de aula, é interessante também. Então, as referências bíblicas o véu do tabernáculo, que está em Êxodo capítulo 26, versículo 31 a 34. Depois nós ainda temos o sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. É a leitura que nós vamos fazer de Hebreus 9, 1 a 5. E depois, finalizando ali a leitura em clássico, nós temos: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam as pedras, conforme está em Mateus 27, 51. A verdade central da lição que eu trago para os irmãos nesse meu plano de aula o véu da separação foi rasgado, e hoje temos a liberdade e comunhão com Deus. Creio que o ensino principal dessa lição é sobre a liberdade de entrar no santuário através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pensando nas necessidades espirituais de meus internautas, creio que precisamos adentrar com ousadia no santuário, confiante pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Considerando o objetivo desta lição, quero levar meus seguidores deste canal a entenderem que Jesus derribou a parede de separação que impedia o nosso acesso ao santuário, e deixando um livre acesso
ao Pai. Então eu vou começar esta aula mostrando aos alunos que o véu era uma barreira que impedia o livre acesso do homem comum à presença de Deus. Quero ajudar os internautas a aplicarem essa lição em suas vidas da seguinte maneira: ter ousadia e confiança para entrar na presença de Deus, sabendo que precisamos banhar-nos no sangue de Jesus, que apagará todos os pecados a Ele confessado, com sinceridade de coração. No término dessa lição, eu vou fechar com a seguinte conclusão: que o lugar santíssimo representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. O texto áureo diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. A verdade prática que nós vamos praticar: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. A introdução diz assim: o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Estou mostrando aí o tabernáculo aí, uma forma aí, um desenho um pouquinho péssimo que a gente copia por cima assim, faz esse desenho aí, mas tudo eu quero levar para que os irmãos possam entender. Lá atrás, naquela separação, os irmãos estão falando do véu. É o véu que separa ali do lugar santíssimo. É sobre isso que eu vou estar ministrando nesta aula. Então, ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Então, nesta lição, nós vamos ver a posição do véu no lugar santíssimo, conforme mostrei ali, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará nossa vida. Mas vamos para a história de hoje. Existia uma mulher que ela estava vivendo momentos ruins da sua vida. Então ela chegou até o viaduto Santa Efigênia e ela se posicionou para pular lá na avenida, lá embaixo. Mas de repente aparece um cidadão e diz: ô senhora, bom dia. A senhora me parece tão jovem, parece que tão brilhante. Quantos anos a senhora tem? E a senhora respondeu: eu tenho 38 anos. E o moço disse: mas que coincidência, eu também tenho 38 anos. E aí ele disse: e a senhora é nordestina? A mulher respondeu: não, senhor, eu sou mato-grossense. Aí ele falou: que coincidência, eu também sou mato-grossense. E foi dialogando com aquela senhora. Parece que nessa altura a senhora já tinha esquecido que ela estava ali para saltar do viaduto embaixo e acabar com sua vida. E ela disse: mas a senhora é mato-grossense do norte ou do sul? Ela disse: sou do sul. Eu disse: que coincidência, eu também sou mato-grossense do sul. E pela sua maneira eu vejo, parece que a senhora é evangélica. A senhora é evangélica? Ela disse: eu sou evangélica. Eu disse: mas que coincidência, eu também sou evangélico. E aí ele pergunta: e de qual denominação a senhora é? E ela diz: eu sou da Assembleia de Deus. Ele diz: mas que coincidência, eu também sou da Assembleia de Deus. Aquela mulher já tinha desistido de saltar ali do viaduto. Mas aí o homem faz mais uma pergunta: e de qual ministério a senhora é? Aí ela responde: eu sou da Assembleia de Deus dos Santos do Último Dia. E aí ele diz: que pena, eu sou da Assembleia de Deus Ministério Belém. E empurrou a mulher. Meus queridos, eu trouxe essa história aí, que criei essa história para que nós possamos aprender a viver com diferente. Então, se pensa diferente, nós empurramos para o precipício, não serve para nós. Mas
liderança, professores de escola dominical, vocês precisam aprender a lidar com os diferentes que estão na escola. Eles têm uma opinião contrária, mas você vai procurar fazer com que eles entendam. Aprenda a viver com a diferença. Jesus sabia muito bem viver com a diferença. Aqueles homens chegou lá e disse: ô Senhor, é justo pagar tributo a César? Eles queriam pegar Jesus numa cilada. Dois grupos diferentes. Ali tinha os políticos, né, a politicagem dos Herodianos, de César, querendo pegar Jesus no fraco. E tinha os outros querendo que Jesus fosse contra a lei. E Jesus responde: inteligentemente, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí você diz: o que tem a ver isso com a lição? Meus queridos, estou falando, professores, vem cá, professores. Aprenda a lidar com os diferentes. É por isso que eu estou trazendo esta palavra aqui. Aprenda, ame. Ame aqueles que te dão trabalho. Mostre o seu amor, que eles vão mudar. Então, meus queridos professores, cuidado com essa pobreza de escola dominical, essa pobreza. Eu sempre digo, você mandaria um filho para a escola dominical onde não tem uma lousa, onde não tem um quadro? Você mandaria teu filho para a escola? Para a escola. Você não mandaria. Por que nossas escolas dominicais estão cheias de professores apenas com a lição na mão? Material didático, aquilo que vemos, melhor guardamos. Então, procure apresentar o melhor para os seus alunos. Então, meus queridos, que essa história que eu acabei de contar seja de exemplo e nós aprendemos a conviver com os diferentes. Primeiro objetivo específico da primeira parte da lição: destacar o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. Nós já falamos muito sobre essas cores. Aí eu tentei dividir, trouxe a sala do lugar santo aqui, onde ali estava o trabalho, onde era um local de trabalho do sacerdote, né? E do sumo sacerdote. Só que para o lado de lá dessa barreira, desse véu, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então o propósito desse véu era separar o lugar santíssimo do lugar santo. O véu era colocado aqui, como eu estou mostrando, com uma barreira. Você não pode passar para lá, somente o sacerdote. Então no lugar santíssimo só poderia entrar o sumo sacerdote, e somente uma vez ao ano, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, né? Então só naquele dia que ele tinha que fazer toda aquela expiação, trazer um bezerro, né? E oferecer em sacrifício, né? Oferecer pelo lugar, porque o povo é tão rebelde que até o santuário se contaminava. Se você entrar lá no livro de Levítico, se você ler direitinho, você vai ver que Moisés tinha que purificar até o lugar, senão a presença de Deus não podia estar mais ali, porque o povo profanava tudo, né? Ali não profanava ali dentro, porque o Senhor não deixou. Mas nós vamos vendo que mais para frente eles foram destruindo o que Deus tinha construído para sua presença junto do povo de Israel. Então o véu era, como eu estou dizendo, uma barreira para o homem comum. O homem comum jamais penetraria esse véu, somente o sacerdote. E quero dizer para vocês, irmãos, professores, para de ensinar teoria na escola dominical. Tem um monte de gente pregando mentira, porque eles não lêem Bíblia, aí vê aquele ensino, vai para o púlpito e vai, acha bonito e vai pregar. Pare de pregar teoria. Eu mesmo, vocês que me acompanham, professores, eu sempre, quando eu ensino algo que não está na Bíblia, eu digo: olha, isso é coisa minha, você depende de você analisar se você quer compreender como eu compreendo. Então aí tem um monte de gente dizendo que o sacerdote entrava amarrado com um monte de penduricalho, sinetas, para se ele morresse lá dentro fosse arrastado. A Bíblia não disse isso. Se você ir lá para Levítico, você vai ver que o sumo sacerdote
tirava aquelas roupas suntuosas dele, e ele se vestia como um sacerdote comum. E aí, no dia da expiação, aí ele entrava lá para oferecer sacrifício ali dentro do lugar santíssimo. Essa história de que foi amarrado, isso e aquilo, isso é lenda. Por favor, fuja destas teorias que está matando. E a teoria está entrando nas nossas igrejas, está matando um monte de gente. É um monte de gente pregando e com enfeito. É por isso que eu digo, meus queridos, estuda a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você não vai comer nada que faz mal. O pregador pode gritar, querer que você dá glória a Deus na mar, mas você não vai dar glória a Deus para ele. Porque você não vai engolir a comida que ele está servindo. Teorias. Então, ainda no véu como barreira, né, que impedia o livre acesso à presença de Deus, nós estamos vendo aqui, nós olhamos para Jesus na cruz, expiando o nosso pecado. Aí ele ministra intercessoriamente por nós, por meio de seu sangue, lá no lugar santíssimo, que o véu rasga de alto a baixo. Então, quando Jesus morreu, o véu rasgou. Quer dizer, Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em um templo feito por mão de homens. Deus agora habita aqui. Nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. O tabernáculo não funciona mais, o véu rasgou e Deus saiu de lá. E agora Jesus pagou o preço e agora nós, aceitando Jesus, nós somos templo e morada de Deus. Então a ministração de Cristo foi em favor de todo mundo e não apenas por uma parcela especial ou étnica da humanidade. Nós sabemos que Deus era o Deus dos judeus. As pessoas que quisessem vir a Deus tinham que se converter ao judaísmo. 2. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins, conforme Êxodo 26 e 31. Quer dizer, Deus ordenara que se bordasse no véu, bordasse à mão as figuras de querubins. Então, qual a razão desses querubins serem bordados no véu? Então, as figuras de querubins bordadas no véu lembra ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade de Altíssimo. Deus estava habitando entre os querubins. Nós vemos naquela primeira cobertura que também ela tinha desenho de querubins. A cortina também tinha desenhos de querubins, porque Deus habita entre os querubins. Os querubins são guardião da presença de Deus. Pode ver, quando Adão pecou, Deus tirou ele para fora e colocou querubins lá para guardar. 3. O véu e o trançado de seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Logo podemos destacar o seguinte. Então, uma vez que o tabernáculo e os seus móveis, como nós estudamos na lição passada, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o incensário ali, então todos eles apontam para Jesus. Então os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo e plano de nosso Senhor Jesus Cristo. O véu, juntamente com seus fios trançados, que representava na carne de Cristo a união da natureza humana e divina de nosso Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo que você faz para Deus tem que ser bem feito. Maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Se você é ministro, cuidado com o relaxismo. Se você é professor da escola dominical, cuidado com o relaxismo. Porque se você for relaxado, você não vai ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus.
que agora abriu através de rasgar o véu, através da sua entrega na cruz, ele abriu um vivo e novo caminho que ele consagrou para nós, isto é, pelo véu, pela sua carne que foi rasgada por nós. Segundo objetivo específico da segunda parte da lição, mostrar o propósito do véu interior. Véu interior porque nós estamos falando do véu de dentro, que quem estava aqui do lado de fora não conseguia ver nem o véu de dentro. Somente o sacerdote conseguia ver o véu de dentro. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Então não atravesse o véu. Se você atravessar o véu, você morre. Somente o sumo sacerdote poderia atravessar aquele véu. Então, ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina do outro lado. Então os sacerdotes ali, eles viam um véu que indicava a presença de Deus do outro lado. Se eles cruzassem para o lado de lá, fora da época, né? Fora do sacrifício de expiação, então o que acontecia? Eles morreriam. Muitas pessoas perguntam, mas e quando ia fazer mudança? Aí tinha os levitas para fazer todo aquele trabalho. Então, quando o templo era erguido, ali ele estava agora para todos os rituais. Quando o templo estava erguido e montado, ele era fácil de desmontar e fácil de montar. Então, trocava o templo daqui e mudava para outro lugar. Os levitas, todo mundo trabalhava, né? Tinha aqueles que era para carregar a arca, não poderia ser outros. E daí eles montavam tudo de novo. Acabou de montar, o lugar santo, o lugar da presença de Deus, está colocado entre o povo que saíram do Egito, o povo de Israel. E em Hebreus, nós vemos aí que o véu tipificava a carne de Cristo que encobria a presença divina em seu corpo. Então, o véu ali não deixava que as pessoas visse a Deus, porque quem visse a Deus morreria. Qualquer um de nós queremos ver Deus. Se nós vemos Deus, se Deus aparecer para nós, nós somos fulminados, porque nós não temos um corpo preparado para estar diante da presença de Deus. Jesus, os homens poderem estar com Jesus, porque Jesus se vestiu de carne humana. Mas se Jesus hoje se apresentar para nós, diante da sua santidade, nós morremos, porque nós não temos corpo preparado para isso. Tanto é que para nós encontrarmos Jesus, nós vamos ter que ser transformados e revestidos de um corpo de glória para nós estarmos na presença de Deus. Nós estamos vendo o véu um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Então a separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação do sacerdote. Então no lugar santo era permitido a entrada dos sacerdotes comuns. Já no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Então o 3 diz: o véu indicava o caminho à presença de Deus. Então lá estava o véu, indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue de expiação. Então, para entrar na presença de Deus, só mediante a expiação. Haveria um preço. Haveria, um animal teria que morrer até para o sacerdote entrar lá dentro. Então não era mérito do sumo sacerdote. Então a única função do sumo sacerdote era expiar o próprio pecado e o do povo. Por isso toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era rigorosa. Então aí é onde nós entramos lá. Ele tinha que se banhar e tal. E aí onde eu disse que vem aquela teoria lá que ele entrava amarrado. Conversa fiada. Isso é mito. Hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para achegar-nos à presença de Deus. Graças ao nosso amado Senhor, já não há mais separação nem muro entre nós e Deus, pois Cristo é perfeito. Ele ofereceu seu sacrifício
perfeito. Ali, os sacrifícios que oferecia ali, eles não conseguiam, tinha muitos animais que tinham que morrer. Jesus se ofereceu uma vez por nós. Então hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para achegar-nos à presença de Deus. O objetivo da terceira parte da lição: salientar como era o lugar santíssimo. Agora vamos falar como era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, o lugar santíssimo tinha o formato quadrangular, né? O lugar santíssimo é conhecido também como o Santo dos Santos, um lugar quadrangular na forma de um cubo, que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. Então ele era um cubo. Então a cortina tinha 10 côvados de altura, uns diz aí as medidas de côvados, nós não sabemos exata, mas é entre 4,5 e 5 metros de altura, de comprimento e de largura. Então, conhecendo hoje o lugar santíssimo, ele era um lugar cúbico. Então, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivalia à medida de 2 palmos, ou ao tamanho de nosso antebraço, que seria aqui sempre, é até mais fácil medir o côvado aqui com o antebraço, né? Que é o equivalente aí a 45 centímetros. Então era menor do que o lugar santo, ali onde ficava o sacerdote. Então o lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Então o trono de Deus, ele aqui na terra, ele era cúbico. Todos os seus lados, né, altura, largura, mediam todos a mesma coisa. O 2 diz: o lugar continha apenas uma mobília. Então a Arca da Aliança, a arca tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre seu povo. Estou apontando aí, mostrando a Arca da Aliança. Aqui eu estou mostrando só o lugar santo, né? O meu ficou um pouco retângulo, mas na realidade ele é cúbico. Todos os lados são iguais. Então, para entrar aqui e diante de onde estava a presença de Deus, de onde estava a arca, só o sumo sacerdote. E ele precisava satisfazer a justiça de Deus. Então, no Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O 3 diz: o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo. Então o lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Então, meus queridos, sejamos santos, não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está em Hebreus 10, 26 a 27. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Vigiemos, tenhamos ao nosso Deus santo e glorioso em nossa vida, com vigilância. Então a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas que nós possamos continuarmos santos na presença de Deus. Concluindo esta lição, percorremos o lugar santíssimo, e ele nós vimos aqui na lição que representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Meus queridos,
quero convidar vocês, não perca a próxima aula, que é a lição 9. E eu gostaria que você estivesse comigo na próxima lição. Um abraço a todos e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.